Estadual de Londrina e hoje nós tivemos uma palestra. Quem participou foi a professora Juliana Pasqualini, a professora Nádia Eidt, que não pôde ficar conosco agora, mas está aqui a professora Lucinéia Lazarete, que também participou conosco em outros momentos do fórum, né, do FEIPAR, e agora vai também participar desse momento de conversa sobre a periodização do desenvolvimento infantil. Então vamos lá, na palestra, né, foram abordadas algumas ideias e uma que eu gostaria de partir é assim, que vocês colocaram no slide, né? Partindo das ideias do Wenger, o ensino é absolutamente indispensável para que a criança avance no seu desenvolvimento mental. No entanto, não é qualquer ensino. Foi até a professora Nádia, né, que discutiu um pouquinho dessa ideia. Então, como fazer? Né? Primeiro, muito obrigada por vocês aceitarem participar dessa entrevista, dessa conversa. Como é que a gente faz, então, na educação infantil se não é qualquer ensino? Quais são os caminhos? Bom, obrigada, Cassiana, pelo convite. Foi um grande prazer participar da atividade aqui do FEIPAR. Essa ideia, né, do ensino que promove desenvolvimento, ela é uma ideia que está originalmente na obra do Vygotsky e os continuadores da teoria, evidentemente, se apoiam nela. Então, Vygotsky é quem vai trazer a ideia de que não é qualquer ensino que promove o desenvolvimento, mas o bom ensino é aquele que promove o desenvolvimento. Ele está dialogando com a compreensão de que existem formas de ensinar que não desafiam o psiquismo da criança, que não provocam, né, a formação de novas capacidades. E nesse sentido, ele está nos indicando a pensar as formas e os conteúdos do ensino que possam ser promotores do desenvolvimento. A ideia que ele nos indica, o caminho que ele nos indica para isso é entender o momento atual do desenvolvimento da criança, o que essa criança já tem como capacidades consolidadas no momento em que ela se encontra e o que se aponta como possibilidade de um próximo desenvolvimento, um desenvolvimento iminente. E o ensino deveria, portanto, ser capaz de incidir nessa zona de possibilidades iminentes do desenvolvimento. Na educação infantil, me parece que tem um desafio a mais, que é entender que o ensino não pode se apoiar tanto em formas verbais de transmissão de conhecimento como em outros segmentos, justamente pelas características do momento do desenvolvimento da criança. Então, ensinar na educação infantil é pensar como organizar a atividade da criança, de modo que essa atividade coloque desafios ao psiquismo e possibilite a apropriação de conteúdos humanizadores, né? Então, coloca para a gente esse problema da forma e do conteúdo de ensino que mobilizem e desafiem a nossa criança em desenvolvimento. Aí, só pegando o gancho, para a Lucinéia poder também contribuir com isso, num outro momento da fala, né, a professora Lucinéia trouxe para nós a pedagogia da espera, né, que é completamente diferente disso que a professora Juliana colocou agora. Lucinéia, você que está acostumada com as práticas de estágio, acompanha os alunos, como é que é essa pedagogia da espera? Você tem visto isso nos CMEs? Isso acontece? Qual que é a tua leitura sobre essa pedagogia da espera? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Eu estou aqui com uma convidada externa da atividade principal de hoje, que foi da palestra, mas eu agradeço a oportunidade de compartilhar nessa roda de experiências e uma conversa próxima com a Cassiana e com a Juliana, né? Que é uma super parceira, e é um momento também para a gente colocar em movimento várias questões que possam contribuir. E partindo desses princípios, né, que vem pensando o ensino na educação infantil a partir das dimensões da psicologia, né, desse olhar da psicologia, o que a gente se depara muito nos âmbitos das escolas e dos CMEs é, de fato, uma concepção que esses professores carregam, justamente por uma frágil formação, né, decorrente de uma frágil formação, e junto disso também de formações que vieram ao longo da formação inicial muito destoantes, muito fragmentadas, que vão implicar na conduta deles enquanto professores, na forma que eles estão ensinando. Então, a pedagogia da espera, ela se manifesta como, inclusive, uma forma de ensinar, quando o professor acredita que cada criança tem seu ritmo, que cada criança tem seu momento, né, seu tempo, e isso se manifesta naquela maneira em que ele deixa a criança no tatame esperando, né, esperando o tempo, inclusive do dia, da rotina, porque não consegue pensar qual é o papel dele naquela relação com o bebê, com as crianças pequenas. A gente observa a disposição de objetos aleatórios, em que o professor também não se preocupa em ficar ali junto, fazendo todo esse processo
que é direcionar a atenção da criança, ser um modelo de ação do uso daquele objeto. A pedagogia da espera se manifesta, inclusive, na forma como ele concebe a criança em desenvolvimento. Então, ele acredita que a espera está ali porque a criança vai acontecer naturalmente esse processo, então ele espera, como também se manifesta no cronograma do dia, na sequência de tarefas, em que a criança está sempre esperando a próxima ação. E você não consegue otimizar, organizar uma sequência de ações que de fato sejam promotoras de desenvolvimento. Então isso está implicado numa rede de concepções que implicam diretamente no modo como a professora atua. Muito obrigada. E a professora Nádia, ela fez uma diferença do inatismo, dela trouxe as contribuições da teoria histórico-cultural. E quem nos assiste, quem acompanha o blog, sempre diz assim, nossa, mas como é que a teoria se concretiza na prática? Sempre tem essa luta desse encontro, né? Quando que a teoria histórico-cultural, que é o caso da nossa discussão, ela se encontra, ela se concretiza na prática. E na tua fala, Juliana, você trouxe um exemplo muito claro, né? Você disse assim, que a professora está contando história para as crianças, e as crianças, elas se desligam, elas ficam desatentas, ou elas vão contar outras histórias, né? Eu fui anotando aqui, elas têm outros estímulos do meio. Aí você diz assim, olha, esses comportamentos são comportamentos típicos, sim, das crianças, né? Mas existe um papel do professor frente a essas ações. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse papel. Joia. Acho que é um exemplo interessante para pensar uma atuação pedagógica que é informada pela compreensão histórico-cultural do desenvolvimento, sim. Porque a gente está falando de criar as condições para que a criança desenvolva a capacidade, nesse caso, de concentração numa atividade. A gente está partindo do pressuposto que esse desenvolvimento não é natural, ele não é espontâneo, ele não vai acontecer com o mero passar do tempo, com o mero amadurecimento orgânico. Então não vai chegar um momento em que, por conta da idade, do tempo de amadurecimento do organismo, ela vai manifestar uma capacidade de concentração numa atividade. Essa capacidade precisa ser formada na criança e ela só é formada se ela puder contar com mediação pedagógica para tanto, né? Então, a gente não espera ela ficar pronta para, né? Como acho que a Lucinéia também fez esse destaque. A gente vai intervindo à medida que as possibilidades se anunciam para um próximo desenvolvimento. Então, identificar que nesse momento ela é capaz de ter um tempo de concentração na história que ainda é insuficiente, significa que a gente vai precisar de recursos e intervenções pedagógicas para auxiliar essa criança, para dar o suporte para o processo psicológico dela acontecer e se consolidar até o ponto em que ela consiga realizar com autonomia a participação nessa atividade. Então, a professora precisa deixar de considerar que prestar atenção é um pré-requisito para as atividades, mas compreender que prestar atenção é um resultado do trabalho pedagógico. Então a gente vai intervindo, oferecendo suportes de várias formas, né? Como eu acho que eu tentei destacar isso na minha fala hoje. Oferecendo modelos para imitação, fazendo perguntas, dando instruções, auxiliando concretamente a criança no processo da atividade dela, como uma condição para que ela venha a alcançar autonomia nesse desenvolvimento. Nessa mesma direção, está relacionada à próxima, eu tinha colocado uma questão aqui, quando você discute a capacidade e forma a capacidade. Como é que se forma? Né? No próprio movimento, tem relação com isso que você está dizendo agora, anteriormente? Como é que a gente forma novas capacidades? Ou você poderia falar um pouco mais das neoformações? Né? Acho que da gente entender qual é o lugar do professor nessas neoformações. Neoformações é um conceito central para entender a concepção vigotskiana. É a ideia de que acontece o desenvolvimento quando se formam novas capacidades ou novos processos psicológicos na criança que não existiam anteriormente. O desenvolvimento para Vygotsky, para Eukonin, é o aparecimento do novo. E esse novo aparece em função das experiências que a criança tem na sua atividade social, nos processos interpsíquicos que vão sustentar a formação de novas capacidades no âmbito individual, né? Então, a criança, voltando ao exemplo da atenção,
quando muito pequena, ela não consegue por si só sustentar a atenção durante muito tempo numa atividade. A intervenção pedagógica vai dar o suporte, vai auxiliá-la, né, a se manter em concentração. Então, quando ela dispersa, a gente chama de volta para a atividade, não como bronca, né, não chamando a atenção no sentido de uma punição, no sentido de chamar de volta para a atividade, ajudá-la, inclusive, a perceber que ela se dispersou e que é importante que ela retorne à atividade para poder concluí-la. Então, o adulto dá esse suporte enquanto ela não dá conta de autonomamente realizá-lo. Mas o suporte é justamente o que vai dar a base para ela conquistar e consolidar a capacidade no âmbito do seu psiquismo individual. Isso vai ser uma neoformação, uma capacidade que ela não detinha antes e que agora ela se torna capaz de realizar em função do processo educativo. Eu penso que vai por aí, né, as implicações do conceito, né? Não sei se a Lucinéia quer acrescentar nessa ou no próximo. Eu vou passar para a próxima, que eu acho que a Lucinéia consegue contribuir bastante para a gente pensar enquanto fórum, né? A gente tem vivido uma situação assim, com a obrigatoriedade das crianças aos 4 anos de idade, há uma confusão. A criança foi para a escola, mas ela é uma criança que ela continua sendo uma criança da educação infantil. Ela, às vezes, ela vai para a escola, é o prédio físico da escola, porque não cabem as crianças no prédio da educação infantil. Mas ela vai para a instituição que atende as crianças, deveria ser o prédio físico, né, com toda a estrutura da educação infantil. Aí, fazendo relação e tentando chegar um pouco na periodização e naquilo que vocês avançaram depois, eu queria, assim, você colocou lá o que ensinar, né, e a gente lendo algumas coisas, a gente vê assim, tem um livro que fala, quem tem medo de ensinar na educação infantil? E eu sempre brinco assim, que eu não tenho medo de ensinar na educação infantil, mas eu tenho uma preocupação com a forma de ensinar na educação infantil, porque o nosso destinatário é a criança pequena, né? Então eu não tenho medo nenhum de ensinar, mas a forma com que eu ensino, né? Então a pergunta é, o que ensinar na educação infantil? Acho que a gente podia pensar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem alguns destaques, né? Acho que essa questão da a forma como, inclusive, estamos organizando as transições, né? Então, nós estamos sofrendo um processo de um aceleramento, inclusive da condição da criança. Então, por uma questão técnica, operacional, de funcionamento para atender as crianças de 4 anos pela obrigatoriedade, nós estamos migrando ela para uma nova estrutura. E nós não estamos fazendo uma transição disso, a gente está fazendo uma ruptura. Uma ruptura, inclusive, no modo como a gente está conduzindo essa ação e no modo como a gente está entendendo quem é essa criança lá. Né? Então, é comum ouvir frases de que quando as crianças chegam nesses espaços novos, né, ela não está sendo colocada na condição de transição, inclusive de desenvolvimento. Está considerando esse sujeito e todas as particularidades que envolvem esse processo de aprendizagem das crianças. Então ela chega lá, ela tem que ter a conduta de um estudante. Agora aqui você não brinca mais, né? Inclusive o prédio não se organizou para recebê-la, né? Nós vamos ter uma estrutura para recebê-la, não vai ter espaço em que ela possa inclusive brincar, porque a concepção de brincar agora ficou em dicotomia com a ideia de aprender. E aí essa ideia do que ensinar vai se expressar nisso. E aí o que ensinar vai arrastando, acelerando algumas questões que em pouco contribuem para esse processo de formação das novas capacidades. A gente acelera introduzindo signos, sistemas linguísticos, né? O sistema alfabético enquanto um conteúdo que deveria compor a formação da criança a partir da aproximação com a cultura infantil, da cultura escrita, ela, na verdade, é colocada numa situação de reproduzir mecanicamente tarefas estereotipadas típicas daquela ideia de prepará-la para. Então, do infantil 4 e 5, né, dessas crianças de 4 e 5 que estão no espaço da educação do ensino fundamental, tornou-se classes de pré-alfabetização, né, inclusive pelas determinações legais que a gente tem assistido. Então, esse processo de transição não está ocorrendo de uma forma de mudança de qualidade no processo de desenvolvimento. Nós estamos assistindo rupturas da forma de conceber a forma de ensinar. Então, isso vai ter uma implicação direta nessa criança, né, que vai, de fato, provavelmente desenvolver alguns aspectos de pouco gosto para apropriar-se daquilo que vai compor o que ela vai aprender progressivamente do que é do acervo da cultura da humanidade. Então, quando a cultura da humanidade expressa em conteúdos,
deve ser produzido esse gosto, essa aproximação para aprender a dominar os fenômenos da natureza, os fenômenos da sociedade, tentar decodificar o que está escrito naquele livro que eu estou tentando imitar a leitura, torna-se algo que eu fico com incômodo, a criança começa a ter resistências, porque isso está sendo posto de uma forma impositiva, mecanizada, nos moldes que acredito que nem para o ensino fundamental é ideal. Então, uma coisa é dizer que nós não estamos dizendo que o ensino fundamental também está com formas adequadas. Mas olhando para a especificidade da educação infantil, nós precisaríamos ter algumas garantias quando essa criança fosse para um novo prédio. É considerar que a criança é a mesma, que veio da educação infantil, está mudando de lugar físico, mas de lugar social, de criança em desenvolvimento, ela precisa ser colocada em processos de transições de acordo com as particularidades do desenvolvimento. Então, acho que essas questões precisam estar muito claras quando fazemos escolhas, né? Então, quando uma gestão municipal, que é o que a gente enfrenta aí no âmbito dos fóruns, né? Quando as gestões municipais fazem as escolhas de que as crianças vão sair dos prédios dos CIs para as escolas, elas não estão fazendo, elas têm que garantir o que nesse novo prédio, nesse lugar que a criança vai ocupar, que transição está sendo proporcionada, que experiências para querer estar lá estão sendo oferecidas e como eu vou organizar para receber essa criança. E não a criança ter que se adaptar a esse espaço de uma forma muito aligeirada, muito fria, inclusive, sem o mínimo de preocupação com quem é essa criança e quais são as conquistas do seu desenvolvimento. Eu acho que são esses aspectos. E aí, acho que só para acrescentar, né? E aí a gente parece que tem um risco de retornar ao que foi a educação infantil na década de 70, 80. A gente parece que reedita a noção de pré-escola, que a gente batalhou tanto para superar na história desse segmento de ensino, né? Reafirmando a identidade da educação infantil, quer dizer, tem esse risco e eu acho que a gente precisa cuidar muito para não fazer esse retorno ao passado e perder tantas conquistas que a gente coletivamente produziu mesmo, né, na história da educação infantil. E aí, nesse caminho que a gente sempre fala o que não fazer, a gente tem que buscar o que fazer, a gente tem documentos oficiais, a gente tem aí um acervo de coisas. Mas a gente percebe que também quando os documentos oficiais chegam, né, eles são ausentes de uma teoria. Eles são ausentes de autores, eles são ausentes de orientações, né? A Luana está aqui, fez um trabalho agora sobre isso, um levantamento. Não tem uma orientação teórica, não tem uma linha teórica nos documentos oficiais. E ao não ter essa linha teórica, ao deixar muito livre, no sentido de deixar que as pessoas tenham liberdade para escolher os seus próprios autores, a sua teoria, acaba também que fica fragilizado no sentido de orientações. E aí eu queria te perguntar, Juliana, você acredita que, vamos pensar o como fazer, que a periodização do desenvolvimento seria um caminho para pensar o como trabalhar com crianças na educação infantil? Acho que sim, Cassiana, se a gente entender o lugar que a psicologia pode ocupar como um fundamento, um subsídio da prática pedagógica. Então, o que a teoria da periodização do desenvolvimento pode nos oferecer e o que ela não pode nos oferecer? Bom, o que ela nos oferece é uma explicação científica do percurso do desenvolvimento psicológico da criança. Então, ela vai nos caracterizar cada idade da criança e vai nos ajudar a compreender a lógica do movimento dos saltos qualitativos que vão transformando a relação dessa criança com o mundo. Ainda assim, né, nós precisamos entender que essa é uma teoria de caráter geral e abstrato, e isso é uma qualidade da teoria. A teoria deve ser abstrata. A própria teoria da periodização, ela precisa, a gente precisa fazer com ela um movimento de ascender ao concreto na sala de aula. Então, eu também não posso achar que eu vou aplicar diretamente ou encaixar a minha criança na teoria, mas aprender a usar a teoria como uma ferramenta de análise da minha realidade concreta. Então, entendendo por isso que eu sempre digo isso nas formações, né? Quando eu trabalho com formação de professores e professoras, a gente não aplica a teoria, a gente se apropria da teoria como uma ferramenta do nosso pensamento e a gente analisa a realidade em que a gente está para planejar em como intervir. E o que esse ferramental conceitual nos oferece é uma compreensão do percurso do desenvolvimento infantil. Então, eu penso que sim, ao dizer
ao identificar as atividades dominantes de cada período, as linhas acessórias de desenvolvimento, eu penso que a gente tem ali uma base para subsidiar escolhas de conteúdo e forma, o como trabalhar. Mas eu penso que a didática extrapola, né, e acho que a Lucinéia é a pessoa que mais pode discutir didática na educação infantil com a gente, a didática extrapola o fundamento psicológico. Então, a gente pensa que a gente pode tomar como um subsídio, como uma base, mas a gente precisa buscar princípios gerais da didática e pensar numa didática para a educação infantil, né, que se fundamente numa concepção que historiciza o desenvolvimento, que evidencia o papel do processo educativo e dá uma direção para esse como fazer, que tenha de fato essa característica de pensar a tríade, conteúdos de ensino, formas de ensinar e o sujeito a quem se destina o ato educativo, que é o que a gente vem defendendo aí no âmbito da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Qual didática então, Lucinéia? Socorro? A gente, no âmbito da psicologia, a gente busca esses subsídios mesmo, né? Esses subsídios teóricos que vão dar condições para o professor orientar o modo, a forma como ele vai trabalhar. Agora, é possível falar de uma didática para a educação infantil? Né? Ou a gente está falando de princípios didáticos? Né? De que princípios que a gente vai se apoiar no âmbito da didática, que vai, de fato, garantir que esse professor estabeleça na sua forma de conduzir o ensino, né, por que ele está ensinando. Acho que essa pergunta ela é basilar. Né? O que orienta as suas ações? Então, a didática, a gente tem tentado e lutado para que ela não ganhe de novo esse lugar de alguém que é de um lugar, enquanto um conhecimento, enquanto campo de conhecimento, que está preocupado em fornecer métodos ou de fornecer ações didáticas do ponto de vista de formas. Né? A didática, ela vai buscar, enquanto uma prática social, né, buscando subsídios na prática social, condições para organizar esse ensino. Então, dentro da forma de ensinar, de organizar o ensino, o professor precisa desses referenciais teóricos, né? Mas ele precisa de muito mais. Né? Ele precisa de conhecimento específico dos campos de conhecimento disciplinar. E isso a gente vê uma ausência na formação do professor, quando ele vem para a formação inicial, o quão carente ele é de conhecimento específico de língua portuguesa, de matemática, de ciência, de geografia. Ele não conhece o objeto daquilo que ele vai ensinar. Então, ao ele desconhecer o objeto daquilo que ele vai ensinar, que escolhas ele tem para ensinar? Aí as escolhas recaem, muitas vezes, no cotidiano, em escolhas aleatórias, em sequências captadas de blogs, né, de livros didáticos, de materiais prontos. E aí a gente vê que a ausência de um conhecimento disciplinar que também implica na didática, né, no processo de ensino. Então, além da dimensão teórica de formação do professor por uma concepção de sujeito, ele precisa ter clareza de que quando ele está pensando no que ensinar, ele precisa saber o que envolve o conhecimento específico. Além disso, ele precisa ter o conhecimento didático-pedagógico, que aí sim é pensar que em cada processo de aprendizagem, que em cada criança, em cada etapa, algumas formas serão mais favoráveis que outras. E aí ele, tendo condições teóricas, ele faz análises de quão importante é pensar o espaço, o grupo de crianças, o tempo que ele propõe, os materiais que ele disponibiliza. Então, esses elementos que estão lá na forma de ensinar vão ganhando uma dimensão qualitativa ao ele ser orientado por uma concepção de conhecimento científico. Então, quem tem o domínio do conhecimento científico? O professor. Né? Então, ele não tem só o conhecimento teórico, né, da periodização, que é fundamental, ele tem o conhecimento científico. E quando ele dispõe determinados materiais, quando ele organiza aquele grupo daquela forma, quando ele seleciona determinado espaço, ele tem que estar orientado por um conhecimento científico e ele vai possibilitando que a criança aproxime-se disso também. Então, essa didática que a gente tanto almeja, ela só será possível no âmbito de um domínio teórico do professor, que começa a dar conta dele refletir nas escolhas e fazer escolhas do ponto de vista do que é prioridade e o que é acessório, né? Do que é válido, do que não é válido, de acordo com, inclusive, uma frase do Saviani, né?
Xavier vai dizer, o que é válido? Determinar objetivos é determinar o que é válido e o que não é válido na educação infantil, né? E no âmbito das escolhas que eu faço. Então, isso já vai dando para nós uma direção de uma didática para a educação infantil. Então, a gente busca princípios gerais, né? E aí a gente tem ainda muito que crescer. A psicologia tem feito um trabalho muito árduo de levantar os princípios teóricos psicológicos. E cabe à pedagogia agora a tarefa de ir sistematizando mais elementos para pensar nos princípios didáticos. Nós temos algumas pistas, nós temos algumas teorias que têm sido elaboradas, alguns trabalhos nessa direção, mas é algo que a gente vai precisar construir coletivamente nesta relação atravessada por quem atua com as crianças, com quem estuda pedagogia, com quem acompanha estágio, com quem trabalha com a psicologia, porque é uma tarefa a ser construída, eu digo. No âmbito do Brasil hoje, a didática é um campo em construção, tomando que o objeto dela é o ensino, né? Se o objeto dela é o ensino e os processos de ensino e aprendizagem, a gente sabe que ainda nós temos algumas metas, alguns caminhos que vamos precisar trilhar. Quando eu estou pensando a didática, no âmbito de uma perspectiva crítica. Nós temos esboços, temos trabalhos nessa direção, mas ainda estamos precisando instrumentalizar, operacionalizar e ter condições de perceber esse movimento teórico-prático. Eu ia perguntar sobre o papel do professor. Eu acho que a Lucinéia já falou muita coisa aí, né, do papel principal do professor, né, intencional nesse processo todo. Não sei se a gente podia acrescentar alguma coisa nessa perspectiva teórica, né, sobre o lugar ocupado pelo professor. Sim, acho que é uma questão fundamental, porque ela é uma questão que, na história da educação infantil, e nesse esforço de buscar uma identidade própria para a educação infantil, o lugar do professor, da professora, ele passou a ser questionado, secundarizado, e como se, para afirmar uma identidade específica da educação infantil como um segmento de ensino que difere de outros segmentos, a gente precisasse deslocar o lugar do professor e retirar dele o ato de ensinar, no sentido de que isso garantiria a diferença da educação infantil. E por isso que eu fiz uma discussão na minha fala hoje sobre o que é ensinar. Né? Então, a gente vai compreender nessa abordagem teórica que o professor é aquele que dirige, conduz, orienta o processo educativo. A Lucinéia reafirmou, aquele que domina o conhecimento científico, domina a compreensão dos objetos de ensino e planeja atividades por meio das quais as crianças possam se apropriar desses conteúdos de acordo com as possibilidades do seu momento do desenvolvimento. Então, o debate que acabou se colocando no campo não, o professor na educação infantil não deve ensinar, ele deve seguir as crianças, seguir os interesses emergentes das crianças, porque se ele ensinar, ele vai estar desrespeitando a experiência da infância, né? Como se isso fosse... tem uma espécie de uma dimensão autoritária do ensinar na educação infantil. A discussão que a gente busca fazer é que não ensinar também é autoritário, né? No sentido de que você se omite em organizar situações que garantam a aprendizagem dos conteúdos escolares por todas as crianças. E isso reproduz a desigualdade que está posta socialmente fora da escola. Então, ensinar, fazer um planejamento de ensino é também um modo de combater essa desigualdade no acesso à cultura. Tem até uma ideia da Lígia, né, Martins, que ela fala deixar as crianças, né, soltas, livres, fazendo só o que elas querem e deixar reféns da sua própria espontaneidade. Então, como é que a gente amplia o universo das crianças, o universo de oportunidade, se a gente nunca leva nada novo? Perfeito. E aí é como se a gente, retirando a diretividade imediata, aquela que aparece, que a gente enxerga, como se daí não houvesse diretividade no processo, mas há essa diretividade invisível aos processos sociais alienados que estão conduzindo a formação das nossas crianças. Então nós precisamos intervir justamente para dar a direção da formação humanizadora e combater as tendências alienantes. Então o professor de educação infantil, ele ensina, e o ensino na educação infantil precisa ser pensado nos seus conteúdos e formas a partir das peculiaridades de quem é o seu destinatário. Eu penso que, de novo, a gente recupera a ideia da tríade, porque é aí que nós vamos encontrar a identidade da educação infantil. Não é retirando o
papel do professor como quem ensina, mas é entendendo o que é ensinar na educação infantil, né? Acho que eu tenho acordo com a tua colocação. Você diz, não devemos ter medo de ensinar na educação infantil, mas devemos sim ter uma preocupação em o que é o ensinar específico para uma criança que tem a brincadeira como atividade principal, ou seja, como modo principal de relação com a realidade. O ensino nessa idade, ele não é o mesmo ensino do ensino fundamental. Ele precisa ter uma característica que é peculiar, que responda ao momento de desenvolvimento desse sujeito. Mas o que diferencia não é que a gente, nesse momento, não ensina ou não transmite conhecimento. O que diferencia é que a gente transmite conhecimento se apoiando em modos lúdicos, né? Em modos acessíveis que realmente possibilitam o encontro da criança com a cultura. Então eu penso que é por aí que a gente deve entender essa especificidade da própria educação escrita, infantil. né, Juliana? A gente vai criar necessidades escritas, as crianças vão ter contato com a escrita, a gente vai fazer muitas coisas envolvendo a escrita na educação infantil, mas não é uma escrita que a criança copia, reproduz modelos do ensino fundamental, né? E eu estou trazendo isso, eu estou insistindo, porque a gente trabalha com os municípios, né, com tantas pessoas diferentes, a gente vê assim, um discurso das pessoas que tem um respeito à infância. E quando eu falo um respeito à infância, não é deixar as crianças fazerem só o que, né, é organizar realmente o ensino, o intencionamento, mas que ainda exige, mas a minha meta é que as crianças façam isso no primeiro ano, a meta é que as crianças cheguem dessa forma. Então a gente tem crianças que leem no primeiro ano do ensino fundamental, não tem problema nenhum se a criança lê ou se não lê, né, mas não são crianças produtoras de texto. Não são crianças que brincaram, que vivenciaram, faz de conta. Não são crianças que têm repertórios, né? Então, o que é condição? Vamos pensar assim, o que é condição na educação infantil para que as crianças tenham um bom desenvolvimento? Acho que pegar esse gancho da questão da escrita é um caminho bem interessante para pensar isso, Cassiana. O que é o fundamental? O que contribui para o processo de alfabetização na especificidade da educação infantil da idade pré-escolar? É menos o contato com as letras em si e mais a compreensão da lógica da necessidade social da escrita e da lógica da escrita que a gente pode trabalhar por meio de outras atividades que não envolvam diretamente a escrita, né? Então, quando a gente trabalha o desenho ou a própria brincadeira protagonizada, nós estamos trabalhando com a criança o processo de representação simbólica. A formação dessa capacidade de representação simbólica, ela é mais importante para o processo de alfabetização do que o contato repetido e diário com letras. E a gente tem até essa brincadeira, né, Lucinei, esse plano de escrever algo sobre isso, porque parece que as letras ainda são uma obsessão no cotidiano da educação infantil. Como se esse contato, né, a exposição repetida às letras fosse fazer a criança, de alguma forma, captar, né, o mecanismo da escrita e, na verdade, então, entender o que naquele período do desenvolvimento pode ser base para futuras aprendizagens do ensino fundamental é o caminho, eu penso, para a gente sair de uma visão preparatória da educação infantil, mas ao mesmo tempo não ignorar que essa criança vai seguir para um outro segmento da escolarização. Então nós precisamos entender que quanto mais eu potencializo o desenvolvimento próprio da idade pré-escolar, mais eu preparo a minha criança para uma transição. Eu acho que a gente tem que pensar que nesse processo, o que é condição para, né, essa ideia do para, ela sempre guia, né, nós sempre estamos orientados para algo, né? Então, para o desenvolvimento sempre deve ser a meta de um professor, ele tem objetivo para aqui, né? E isso significa que vai ser a finalidade primeira, mas é como consequência de um trabalho. E como que essa consequência acontece? E acho que a gente pode pensar em todas as possibilidades, né? Então a gente pode colocar inclusive a matemática, porque os números também estão lá como sequência numérica, desde os bebês, aquelas centopeias, aquela galinha do vizinho voltando amarelinho, 1, 2, 3. E você vê que o professor insiste nessas sequências, assim como ele insiste na sequência do alfabeto, mas a criança não se apropria do que é o conceito disso. O que é o conceito? E esse conceito, ela vai se apropriando, por incrível que pareça, na educação infantil, mediada pelo quê? Pelas circunstâncias em que ela vivencia as relações, em que ela tem a necessidade de controlar quantidades. A matemática, ela está controlando o tempo inteiro o mundo, as quantidades,
mas não necessariamente isso está sendo sistematizado. A escrita é a mesma coisa, ela tem a necessidade de registrar o que ela está se apropriando, do que ela está vivenciando. Ela registra desenhando, ela registra contando, né? Ela vai ampliando o repertório verbal, isso é fundamental, mas não necessariamente ela vai sistematizar o ensino da escrita, o ensino da leitura. Então, se fosse dizer até onde a educação infantil vai, ela vai até onde é possível ampliar as experiências, a função social, quando ela percebe que vai tendo necessidade de outras formas de registros e de controle de quantidades que já não são mais suficientes naquelas formas do desenho, do traçado das letras, dos primeiros movimentos de letras. Mas a educação infantil não sistematiza. Ou seja, ela não vai sistematizar o sistema alfabético. Ela não vai dizer como funciona o sistema alfabético. Ela não vai sistematizar a matemática do ponto de vista de ensinar o número enquanto controle de quantidades dentro de uma lógica conceitual. Mas ela vai aproximar a criança dessa sistematização a partir de infinitas possibilidades que estão presentes nas riquezas de experiências que proporciona. E olha que incrível, chamar atenção para a experiência é dizer que na experiência das crianças deve conter experiência humana do conhecimento, que permitiu o homem acumular conhecimento. Historicamente, e que tá sistematizado nos objetos, né, de cada componente curricular, de cada disciplina. Então, quando a gente chama atenção para isso, a gente já é sinalizando que escolhas que nós estamos fazendo ao organizar o ensino da educação infantil. Né? Que escolhas estamos fazendo se nós, dessa forma que estamos organizando os nossos currículos, não estamos inclusive afastando a criança da condição de participar dessa condição da atividade humana que foi produzir a escrita, que foi controlar as quantidades, que foi tentar compreender como funciona o universo. Então, quando eu afasto a criança, será que a gente não está afastando também a forma como a gente está escolhendo a condução do nosso ensino? Né? Para quê, né? Para isso? Será que é só para isso? Então, acho que são questões interessantes, né? Da gente começar a estabelecer, de fato, o lugar. Qual é o lugar da educação infantil? Né? Inclusive, para reconhecer o quão importante é a educação infantil numa direção para a humanização, para a emancipação. Né? E aí caminha diretamente a condição do professor, que também que condição é essa hoje que os nossos professores de educação infantil têm. Né? Então, é repensar, inclusive, se a didática se preocupa com a prática social, né? A gente tem que voltar o nosso olhar para que prática social nós temos hoje, que está orientando as nossas escolhas. Essa obsessão pelas letras, ela vai se tornar mais obsessão com o que a gente tem assistido no âmbito das reformas curriculares. Né? Acho que a gente já vai sinalizando aqui um problema mais amargo que teremos a partir de agora, com o modo como essas práticas vão caminhar, com os projetos e programas que tem como tendência no Brasil, e isso já coloca para nós o lugar social do fórum. Né? Então, aqui para chamar a atenção, nós estamos fazendo uma atividade do fórum, né? Representa o GT Pirapó, junto com o GT Pé Vermelho, e a gente se preocupa tanto em trazer essas discussões, justamente porque discutir educação infantil é discutir o lugar social político da educação infantil e por que a gente está militando nessa direção. Que lugar social na política pública a educação infantil está ocupando nessas últimas escolhas, nesses últimos encaminhamentos, né? De formação de professores, de propostas curriculares, né? De escolhas de quem essas crianças de 0 a 3 anos e que riscos que elas estão correndo com alguns projetos em desenvolvimento. Então vejam que parece que discutir psicologia e pedagogia é algo que fica no âmbito imediato, né? Mas na verdade a gente está justamente nos ancorando nesses conhecimentos para ter uma condição de uma atuação política, né? No âmbito, né, do que o Brasil hoje está enfrentando na educação infantil. Exatamente. Por isso que a gente precisa de parceiros da universidade, de professores de educação básica, de alunos.
E se a gente pudesse, a gente ficava, eu tenho mais perguntas aqui, várias, mas eu acho assim, que devido às nossas condições objetivas, já de uma tarde inteira de trabalho, eu acho que a gente está, né, já estamos contempladas. Muito obrigada pela gentileza da entrevista, pela essa conversa gostosa, na verdade. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade de estar conversando com pessoas que a gente faz parcerias, faz militância e faz muito embate e debate. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.